Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Este é o nosso mais um encontro do nosso podcast. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Rapaz, estou dando um toque para fechar ali porque tem uma máquina batendo roupa lá. Entendeu? É só para não pegar. Guilherme. Não, mas é verdade, gente. Tá centrifugando lá. Sim, verdade. Estamos verdade. falando diretamente das catacumbas aqui de Roma, embaixo do trono de Santa Pedro. Mônica. Santa Mônica. Você pode ver que tá tudo escuro, tudo meio assim. Verdade. Aqui Meio da nós temos perseguição. corpos aqui do lado. Só que Enquanto Mórbido. isso, a sua roupa tá batendo lá. Mas aí a gente ainda não apresentou os nossos convidados de hoje. Nós vamos apresentar, são eles os irmão Samuel e irmão Barnabé. Bom, rapazes, aí vocês respondem, tudo bem? Boa noite, Pai, sabemos. Deus abençoe. Eu, Deus irmão abençoe. Barnabé, esse aqui, irmão. Irmão Samuel, olá Padre, olá Gui, olá irmão Barnabé e olá a todos vocês que acompanham a gente aí no podcast Regina Angelorum. Só Olha não dá essa... pra ler aqui, né? Não, Porque a sensacional. escrita com a letra escura também não dá pra É, ler. o Barnabé sendo inconveniente Não, como dá- sempre, dá- mas muito chique, bonito, lugar aqui muito top, sensacional. Tínhamos 4. Tomar o nosso suco de goiaba diet. É verdade. Não é não. É verdade. Então nós Barnabé tá no regime. nós vamos iniciar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por este momento. Que o Senhor conceda-nos o teu Santo Espírito para que sejamos fiéis aos propósitos que vêm do alto. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já tivemos uns 3, 4 encontros atrás que estávamos aqui o irmão José e o irmão Gustavo. O irmão Gustavo. E já apresentaram a fraternidade São João Paulo II. Mas nós estamos falando de uma fraternidade, e em contexto de igreja, muito jovem, que ela vai completar 10 anos em 2022. Isso. 2022. Porém, ela já atinge números expressivos de visualizações, porque mesmo sendo jovem, já tem uma TV, uma web TV, é uma realidade. Eu comentei uma vez, eu creio que seja pioneira, porque se a gente pegar as instituições católicas de mídia, elas começaram tudo na TV aberta, né? Uma exclusivamente na internet, eu desconheço se tem alguma. Tem, assim, transmissão paralela, por exemplo, TV Canção Nova, que tem TV aberta e a internet. Mas vocês nasceram na internet. Vocês têm noções de números de vocês em relação a visualizações? A gente sabe de Terra Seca, né? É, Música Terra Seca com tá 4 chegando milhões de chegando visualizações, 4 chegando a 4 milhões de visualizações. E logo em seguida, acho que é Luta Contra Mim e Jardim, em torno de uns 700 mil visualizações. Mais ou menos. E crescendo, graças a Deus. Então eu queria começar por algo que me chama muita atenção. Irmão Samuel e irmão Barnabé são nomes religiosos, né? Ou seja, a partir do momento que eles assumiram uma vida religiosa. Claro, vocês nem precisam fazer menção ao nome civil, até mesmo que a ideia é essa, o que deixou para trás. Mas vocês já se assimilam Samuel e Barnabé com tranquilidade? Sim, olha, quando me chamam pelo nome civil, a minha mãe parece que é uma agressão aos meus ouvidos, assim, quem é essa pessoa? Quando vai pro hospital, Quem é? né, que Quem tem que vai pro passar hospital com o nome também? civil, é um desastre, né? A pessoa fica meia hora lá chamando e você Você não viajando. sabe, viajando, que... Pô, sou eu. Eu nem lembro do nome de vocês. Verdade. É interessante porque na vida religiosa o nome civil, além de simbolizar a morte do homem velho, né, o nascimento de um homem novo, é um nome que designa primeiro um pouco da parte da sua história, né, de quem você é, daquilo que Deus fez na sua vida, e designa também uma missão, né? Se eu não me engano, não me lembro se é São Gregório Magno, é um desses santos da patrística que fala no ofício das leituras sobre os arcanjos, que fala que o nome designa uma missão, né? Falando justamente sobre os arcanjos, né? Guardadas as devidas proporções da comparação aqui, obviamente, mas o nosso nome religioso também designa uma missão. O irmão Barnabé, por exemplo, filho da consolação, né? O irmão que consola, né? Que Deus consola através da vida e da vocação dele, né?
Bem seguro, bem convicto. Não, da- consolação. É que, assim, né, mesmo. é que eu falar, tipo, eu sou consolador, acho que fica meio... Pretencioso, né? né? Então, eu prefiro que alguém fale por mim do meu nome do que eu mesmo. Mas vou aproveitar esse gancho aí. Eu queria que vocês falassem a decisão do nome. É particular? É o superior? A casa reza? Como é que funciona a eleição do nome religioso? Depende muito. Uns foram consultados, outros foram dados sem nenhuma consulta, né? Tá, vamos falar abertamente aqui. tá O meu percebendo foi, a mágoa eu fui no coração fui dele? consultado. Você tá percebendo que Existe uma chaga. Eu acho que o chaga Barnabé aqui, não uma foi ferida. não tava É. na lista dos 15. Não, é que assim, é que eu pensei que meu nome seria Miguel. Eu pensei muito. O Samuel, o padre chegou, conversou com ele, falou: filho, qual nome você gostaria? Nossa, de você tá ter, poetizando, né? viu, gente? É o Não sei nosso o quê, Eusébio assim. de Cesareia aqui fazendo. Não sei porquê, né? O Samuel falou: eu gostaria que fosse isso aqui, porque disse isso. Comigo, eu pensei que seria Miguel, porque naquelas visões místicas e espirituais, né? Eu achei que fosse por causa da história do carro agora, que anda Não. pelo mundo a perder. Piada interna, não. É isso. O irmão Não, Barnabé não é entrou, isso, não. entrou na capela Miguel e saiu Barnabé. Isso né? aí, Barnabé. Pois é, ele entrou convicto, foi até engraçado, né? Ele entrou convicto de que o nome dele seria Miguel. E aí, na hora que o padre falou, né, conta toda a história, começa a falar: não, porque teve um companheiro de viagem de Paulo. Aí o Do Barnabé. quê? já, mas Miguel não foi companheiro de viagem de Paulo. Miguel nem foi, nem tinha carne humana, não era palpável, né? Não pode ser. Na hora que falou Barnabé, Natural o próprio dele de o Tico, Barnabé porque- riu, o padre riu, os irmãos riram, foi um negócio assim, fora do padrão. Né, Você cara? chorou, né? É, De porque você, quando você fala Barnabé, você lembra do quê? Do tio. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Tio pra quem não Barnabé, sabe. né? Pica-pau amarelo, meu Deus do céu. É, então, aí foi essa frustração, né? Mas depois eu me assemelhei ao nome e falei assim, é verdade, né? Quantos no anos de fundo. vida religiosa? Eu? É. 8, né? Nós dois? Isso. Vou fazer 8. 8 Entraram anos. juntos, né? Entraram Sim. juntos. E, irmão Samuel, e o teu? Como foi a mística do teu nome? Então, o meu foi em diálogo com o padre, né? Deu pra perceber a chaga do irmão Ele Barnabé conversou, aqui. né? O padre perguntou se sentia algo no meu coração, eu partilhei por causa da minha história de vida, um pouco parecida com a história do nascimento de Samuel, né? Eu logo que nasci fui desenganado, né? O médico falou que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer, nasci prematuro de 7 meses. E aí minha mãe imediatamente me consagrou a Deus, falou: se for para ele nascer, se for para ele realmente vir ao mundo, se assim for da vontade de Deus, então que ele venha, mas ele não será meu, ele será do Senhor, será consagrado ao Senhor. Ele me consagrou a Jesus e a Virgem Maria, né? Então, enfim, um outro tempo eu conto a história com mais calma, porque é muito longa, mas eu repentinamente melhorei e minha mãe notou isso, né? De que de fato eu seria consagrado a Deus. E quando eu falei para minha mãe sobre a minha vocação, antes de pensar em fraternidade, antes de pensar em tudo mais, eu comecei a sentir um incômodo. Minha mãe falou: já sabia, porque desde o ventre, desde quando você nasceu, eu te consagrei a Deus. Eu sabia que você não seria meu, mas você seria de Deus. E depois, quando foi pra gente trocar o nome, eu percebi esses sinais de Deus na minha história e apresentei pro padre, né, a semelhança com a vida do profeta Samuel, né, com o nascimento dele. E aí o padre realmente identificou, né? A princípio ele queria colocar o nome em hebraico, né? Ele queria que chamasse, acho que Shemuel, um negócio assim. Aí eu falei: padre, mas as doninhas não vão conseguir pronunciar o nome, vai ficar... Coloca Samuel, que é melhor. Aí ele rezou tudo mais e concordou de ser Samuel. Ô, Guilherme, você é do grupo, como chama? Da obra da fraternidade? Como é o nome dos Os leigos? leigos. Tá. Se você tivesse... Como na igreja, assim. Não sei. Às vezes tem uma terceira, essa expressão usa Não, mais. a gente né? usa leigos consagrados lá. Se você fosse religioso, qual seria o seu nome, Guilherme? Joio. Cisânia. Irmão Cisânia. Joio, Cisânia. Mas desculpa, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Quando a gente morou junto, uma das coisas bonitas na nossa relação era a semelhança, né? A gente muito parecido, mesma vida, muita coisa em comum. E isso ajuda a comunhão. Para quem está nos escutando, só entenda que isso é uma ironia total do Guilherme. E o Morou Junto era um seminário. Era no seminário. Não, expressa, a pessoa pressupõe que... Não, você entendeu. Mas, por exemplo, você contou pra gente, eu já sabia disso,
que você é de uma família católica. Sim. E o Barnabé, eu sabia um pouco menos da história dele, mas ele congregava aqui no seu bairro, inclusive. É. A gente verdade. passou em frente, passamos a gente passou em frente, da o coração dele palpitou, assim, você tinha que ver. Você é de cultura pentecostal, de evangélica? Não, também não é assim, né? Não é que Foi ele era, sério. que ele é ainda pentecostal, etc. Não, eu fui um mês evangélico antes de eu... Como é que é? Não, você tá me zoando. Um mês. Você foi só um mês. Só um mês. Você era católico, virou evangélico um mês? Não. Ah, como é que Né, foi? Eu era, Ele eu tinha era raiz. religioso. Não, ele tinha raiz de religiões afrodescendentes. Não, também não. Tinha não, sim, irmão, tinha não. sim. Eu não era macumbeiro. não tinha nenhuma religião. Ah. Minha mãe praticava uma religião, fui não mencionar qual. Essa que eu falei agora. Essa religião, mas eu não tinha religião nenhuma, eu era pagão. Não ia pra igreja. Nem batizado eu era. Eu me batizei com 17 anos. E aí você encontrou a igreja evangélica? Não, aí no primeiro ano do colegial eu tinha uns amigos evangélicos e tinha uns amigos católicos. Os amigos evangélicos me convidaram para ir no culto, eu fui. Aí eu fui um mês seguido. Aceitou Jesus? Aceitei Jesus lá na frente, Sei. fui lá, aceitei Jesus e era aqui perto. Ia até falar o nome dela, mas não. Fala o nome antigo ninguém conhece. Novo Templo. Ela mudou de nome. Mudou de nome. Mudou de nome. Agora é Ágape. Era novo. É isso que ele ia falar mal. Falou. Era novo Era templo, virou uma padaria e virou água depois, entendeu? Foi uma coisa assim. Então, daí também conheci os amigos católicos. Depois, nesse um mês, esses meus amigos me insistiram para poder fazer um retiro na igreja católica. Aí eu acabei fazendo um retiro chamado Que lugar Éfata. você foi? Ali no Guanabara. Na O comunidade Éfata de Nazaré. retiro da fraternidade já? Não. De paroquial. De paroquial, da paróquia do Padre Edgar. Antigo Atividade, Padre atividade. Renatinho, isso. Lá mesmo. E aí você lá teve a sua experiência Lá tive a pessoal. experiência com Deus. E como é que você chegou na Santo Antônio? Como cheguei em Santo Antônio? Ah, essa história é engraçada. Vou Não, colocar porque foi mais suco aqui assim, pra eu tomar. nesse tempo minha mãe ela mudou pra Diadema. E eu com birra, porque eu não queria sair daqui, eu morava aqui no Primavera. Tá. Não queria sair da Primavera pra morar em Diadema. Então eu falei assim, como alto de revolta, eu não quero mudar de escola. E não mudei de escola. Eu morava em Diadema, saía 5 horas pra entrar às 7 na escola. Muito aqui. inteligente da sua parte. Ah, nossa. Uma revolta que valeu a pena, né? Revolucionário. Acabou com a vida da mãe dele. Desequilando Estragou a vida da mãe dele. Nossa. E o pior que quem se ferrou foi eu, tinha que trabalhar e Não estudar. brinca, Eu não saí. brinca. Por Se essa a você gente não não, esperava. ninguém Por esperava. essa a gente não esperava. Aí, então, daí, eu sempre gostei da espiritualidade carismática, sempre fui carismático e tudo mais. Aí, em Diadema, eu estava muito sozinho para não conhecer ninguém. Eu joguei no Google aonde tem missa por cura. E lá no Google apareceu a porta do Padre Ailton. Aí eu peguei e fui. Peguei um ônibus e fui para aparecer lá, Sozinho. sozinho. Foi até engraçado que eu não sabia chegar lá, né? Desci em um lugar, estava totalmente perdido, ali no colégio 24 de março. Aí passou uma senhora e falou assim, moça, não foi essa igreja aqui? Ah, tô indo pra lá, vamos comigo? Peguei e fui com ela. E cheguei lá. Nessa época ele tinha um estilinho todo particular, né? Eles costumam dizer que eu era pagodeiro, mas eu nunca gostei de O pagode. estilo era de pagodeiro, agora o gosto musical dele era pior. Eu sempre gostei de funk. E você conheceu quem de primeiro, assim, lá? De primeiro eu conheci o abençoado aqui, meu irmão Samuel. Nossa, esse é o carinho que ele trata os irmãos Então dele, deixa eu tá, entender. gente? Ao vivo. Você falou desse processo com 17 anos. E Isso. isso tá o quê? 17, 18 ou já tem 18 anos? Nossa, Esse- pra você chegar lá em Santo Antônio. Não, eu tinha 17 ainda. 17 anos. 17 anos. Irmão Samuel nessa época tinha Mais ou menos isso também. Tinha Um 16, pouquinho né? menos, Ele é um ano mais novo um que ano eu. mais novo que ele. 16 anos. Isso. E a fraternidade já existia? Em 2012 já existia. Tinha 6 meses quando eu os conheci. Exato. Ele já fazia parte, porque quando ela surgiu, a princípio, ninguém sabia, só o padre e mais algumas pessoas, muito poucas pessoas. Se era poucas pessoas, eram muito poucas. Algumas pessoas e que, enfim, depois de um tempo pararam de caminhar com a fraternidade, né? Sim. Aí eu entrei oficialmente, eu conheci oficialmente no final de 2012, dezembro de 2012, e entrei no aspirantado em maio de 2013. Mas ainda não tinha nada de vida comunitária, a gente estava escondido, discernindo, né, aquilo que Deus queria, vendo se era As vida pessoas não sacerdotal. sabem, né, irmão? Mas assim, a fraternidade mesmo, ela começou, ele estava lá, inclusive, começou mesmo. O padre, alguns pouquíssimos garotos, domingo à noite acabava a missa, eles ficavam na igreja, rezavam e depois conviviam um pouco. Exatamente. Fazia adoração,
rezavam e depois ia conviver. E é até interessante porque a gente sempre fala, né, que a Fraternidade São João Paulo II nasceu aos pés de Jesus Eucarístico. E ela vive até hoje aos pés de Jesus Eucarístico, né? Nossa comunidade nasceu assim. Era adoração a Jesus Eucarístico e convivência. Nossa, é a graça mesmo, porque Padre Diocesano, no domingo à noite, depois das 3 missas, rezar é Deus que é uma obra. E aguentar um monte de jovem conviver, falando na orelha ainda. E conviver, verdade. Mas falando nisso, pegando esse gancho aqui da convivência, lá na casa, uma coisa que eu percebo é assim, tem tudo para ser muito rico, olhando de fora, a gente pensa, nossa, a gente de várias ideias, várias idades, várias experiências, a gente nos Estados Unidos, isso e aquilo. Só que do mesmo jeito que tem tudo para ser rico, se não tomar cuidado, tem tudo para dar errado. Dá muito errado. Sim. Dá muito errado. Como que esse exercício te santifica e te santifica? Começa você. Eu acho que sei lá, uma coisa que eu aprendi desde o começo da vida comunitária é, em primeiro lugar, todos os seus defeitos serão jogados na tua cara sem piedade nenhuma, né? E isso não é algo ruim, né? É pro nosso crescimento humano, crescimento espiritual em todos os aspectos, né? Isso vai ser muito evidenciado para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. Tanto que é engraçado, as primeiras férias que nós tivemos, quando nós voltamos para casa, não sei se o irmão Barnabé pode testemunhar a mesma coisa, mas eu notei que a minha família toda falava, nossa, mas você amadureceu muito, você está diferente, você está mudado, mas pelo contexto da vida religiosa, da vida comunitária, isso favorece muito, né? Só que ao mesmo tempo, embora os teus defeitos venham à tona, você sabe que ali naquela mesma casa você vai ter o subsídio para suportar os teus defeitos. Então você olha ao redor, não é aquela coisa do tipo, nossa, é cada um de um canto, então é um inferno. Viver vida comunitária é horrível, é melhor ficar sozinho, é melhor não ter... Não, eu vou até usar uma frase do padre Gilson Sobreiro, fundador da Fraternidade do Caminho, onde ele dizia, né, é difícil viver em comunidade, mas é ainda mais difícil não ter uma comunidade para viver. Porque eu sei que, por exemplo, eu chegar num domingo à noite, cansado da minha missão, de um final de semana de apostolado, eu vou ter os meus irmãos para poder partilhar, para poder me alegrar, né? Os irmãos vão ter feito a minha comida, vai estar lá quentinha, roupa lavada, tudo. E a gente se ajuda nesse sentido, né? Então é muito edificante, não é só um autoconhecimento, ou então, nossa, é a cruz que nos santifica, nos leva para o céu. Não é só nesse aspecto negativo, mas é bom também. É bom termos uma comunidade para viver. Agora, falando um pouquinho mais da experiência, eu acho que nos primeiros anos é desafiador. Pelo menos para mim foi muito desafiador, porque eu tinha vida comunitária na minha casa, mas muito pouco ali com a minha mãe e a minha irmã. Mas quando você entra para o convento, quando você começa a passar por esse processo de autoconhecimento, você começa a ver outras pessoas também, as pessoas começam a pegar no seu pé, porque eles cantavam uma música para mim que acabava comigo. É a música de depressão. Não, é porque o irmão Barnabé, ele era, no começo da vida comunitária, ele tinha umas dificuldades, assim, que ele passava por umas crises existenciais profundas, que ficava calado, triste, era um abatimento uma semana terrível. Foi antes dele descobrir o dom musical dele para cantar. Aí era engraçado que ele lavava o banheiro cantando essas músicas totalmente dizem depressivas. Que no sofrimento você produz as melhores obras, né? Então, Nossa. os meus sofrimentos... Temos aqui um Nos meus Picasso, sofrimentos, então, um Richard Wagner, compositor. Eu compunha algumas músicas. Canta uma aí. Não. Canta Jesus, Rei dos Amorreus aqui. Não. Essa ele que compôs? Não, gente. É dele. A galera acha que só o irmão de um Samuel salmo da compõe, ele Liturgia das compõe Horas. também. Mas a gente estava brincando, mas eu falo sempre isso, ele sabe disso. Da turma que morou junto no seminário, que a grande maioria acabou se ordenando sacerdote mesmo, eu acho que ele foi o que mais de 10. Só 5 originais. É metade. Não. Mas é muito. Sim. Ele foi o que mais amadureceu. Ele sabe disso. Ele foi o mais criança que entrou de idade mesmo. Você entrou, você era menor de idade ainda, não era? Estava 17 para 18. 17 para 18. Ele estava fazendo 18 anos. E hoje, olhando para trás, eu vejo, ele foi disparado o que mais amadureceu. Acho engraçado que o Guilherme fala assim, que ele é canalha, mas meu amigo. Bate carteira, mas é meu amigo, é idiota. Você sempre faz esse discurso. Não muda. Eu tô te elogiando aqui que você amadureceu. Mais maduro, mais infantil, sabe? Ele tem que ofender pra elogiar. Eu disse que você entrou mais novo. Não tinha ninguém mais novo. Senão eu lembro uma você vez era quando menor. você jogou um balde de água em mim, eu lembro que eu fiquei muito estressado e você... Eu tô tentando ser seu amigo. Eu falei, nossa, da melhor maneira possível. Não foi o dia que você quase morreu? Não. Não foi outra. Não, você jogou um balde de água em mim, pra brincar.
E eu falei, você queria ser seu amigo. Eu falei, É a vida nossa, fraterna. dá um tapa na cara, que a amizade fica mais intensa. Você jogando um balde de água. Mas, irmãos, então, nesse processo, tua família não apoiou. Ela te apoiou, irmão Barnabé? Eu e minha mãe sempre fomos muito. Tipo, ela na dela e eu na minha. Então nunca se interferiu muito. Embora hoje ela reze para que eu seja. Vocês ligam da fraternidade mesmo? Reza assim para que eu seja pastor, né? Ah, tá. Porque ela fala Sério que mesmo? Sério mesmo. Ela fala que ela queria que eu desse É que hoje ela é muito- protestante, é, isso você falou, né? É que hoje ela se converteu, né? Da religião afro, ela passou a ser protestante. Então ela decide que eu seja pastor, então mas é muito tranquilo. Desculpa a pergunta, mas você não mencionou seu pai. Seu pai é vivo? Meu pai é vivo. Ele Mas mora ele- aqui próximo, inclusive. Mas ele participa da sua vida? Nunca participou. Não, mas eu posso falar aqui. Eu até tentei reencontrá-lo, mas ele não quis. Ele não quis. Ano passado, mandei mensagem pra ele e tudo mais, né? Falei assim, queria conversar com o senhor e tudo mais. Ele falou, não quero. Beleza, tá tranquilo. Sou muito resolvido com relação a isso, por isso que eu falo assim. Aí a gente fez um Abertamente. trabalho lá, lembrando as antigas religiões dele, em homenagem ao pai dele. Ficou tudo certo. Não, mas é importante essa frase que você utilizou aí. Tá resolvido, porque Sim, muito tranquilo com isso. se a iniciativa foi tua, essa recusa não tem como obrigá-lo a nos amar, né? Coisa semelhante. Mas é uma coisa delicada. Mas olha, eu queria entrar num assunto que é muito. Mas não sei se o Guilherme ainda quer falar. Toca o barco, mano. O programa é seu. Bem. Serpente demais. Bem. Que assim, hoje, na juventude, claro que a fraternidade ela tem um público de A a Z, né? Mas na juventude é muito visível a expressão musical, artística no modo geral, porque eu vejo que tem danças, tem os vídeos, tem as músicas. Como é que a música, começando pelo irmão Samuel, e ficando só nele, porque o irmão Barnabé, né? Essa parte. Muito, cara. Você não Ele sabe, tem que né? mostrar a composição dele. Mas as suas composições foram rejeitadas, né? Que você já disse, né? Não foram. Não, é que ele tem vergonha de cantar, é por isso não vem a não. público. Lá em casa já teve um teste de audição, fui recusado, não passei no teste. Teve não um foi- The Voice Fratê lá, dos irmãos. Não passei, o padre me recusou. Mas Aí- inveja de um talento, isso aí você vai ver. Vou começar, digamos assim, uma ideia mais secular. Eu comentava antes, estava brincando, que eu não tenho nenhum dom, nenhum talento assim, musical, Ah, que susto. porque eu ficaria corrompido com facilidade. Eu também. Com facilidade. Mas, irmão Samuel, eu acho que isso deve ser um desafio de santidade para ti. Porque as pessoas olham e pensam em perfeições, assim, né? Sim. Nossa, canta, a letra é fantástica. Eu tava olhando os comentários do YouTube, nossa, são fantásticos os comentários. De pessoas falando, alguém tava na UTI, escutou essa canção, me traz esperança. Eu não lembro se era Fome Zero ou Fome Insaciável. Fome Zero. Fica tranquilo, que foi miséria, Terra Santa, Ou se era Fome Insaciável. É sério, a gente vai fazer propaganda assim na caruda? Só me avisa. Apolítico. Mas, vou começar por isso. Como é que você lida com essa exposição? Padre, pra ser sincero, eu nunca quis isso, né? Quando a gente fala que a fraternidade nasceu em um ambiente eucarístico de adoração, não é que ela nasceu, é que ela é isso. Né? As músicas da fraternidade nasceram diante de Jesus Eucarístico, nasceram da nossa adoração, da nossa intimidade, da nossa espiritualidade. Tanto que, quando foram surgindo as primeiras músicas, que eu fui sentindo no meu coração as inspirações, tudo de Deus, eu nunca quis gravar. Né? Eu gravei por obediência, porque eu falei pro padre que tinha as músicas, tal, ele ficou sabendo meio que por acaso, né? Das músicas. Teve a Terra Seca, por exemplo, é engraçado porque quando Deus me deu, eu deixei ela meio escondido, não tinha falado nada para ninguém, mostrei para um irmão ou outro, e quando foi no nosso retiro anual, tivemos um momento de adoração muito profundo com a Maria Francisca, né, a Chica, da comunidade Oasis, fundadora, que pregou pra gente esse retiro. E no momento da adoração, eu senti no meu coração, porque tinha muito a ver com o que ela estava rezando, e comecei a tocar e cantar. Aí depois passou tudo bem, o padre falou, quando nós voltamos para casa, o padre falou, irmão,
qual o nome daquela música que você cantou na adoração que eu tô procurando de todo jeito e não acho na internet? Eu falei, então, padre, o senhor não acha porque a música é nossa, né? Deus me deu e tal. Aí aquele jeitinho delicado, ele, que absurdo, como você teve essa inspiração e não contou, não falou? Você já usou esse plural? A música é nossa? Sim, é nossa, é da fraternidade, né? Eu não considero, até pra mim é fácil de lidar com essa questão, porque eu sei que a música não é minha, né? Eu costumo dizer que é Deus quem faz, é Deus quem dá, a gente só canta, né? Não tenho trabalho de, não, eu vou sentar, escrever, eu vou compor, nada, não faço nada. Se tem algum trabalho que eu faço é de colocar a cifra lá, colocar a nota que vai tocar no violão e de cantar e montar arranjo, essas coisas, mas fora isso, nada, né? E aí o padre, com o passar do tempo, falou, não, mas essa música tem que ser conhecida, o pessoal tá gostando, as pessoas estão se sentindo tocadas a partir dessas músicas, e isso tem que sair, nós não podemos guardar só pra gente. Eu falei pra ele, padre, mas eu não quero essas coisas, né? Entrei pra fraternidade pra ser irmão, não suporto uma câmera, não suporto um microfone na minha frente, tenho dificuldade com isso, séria, né? De timidez, de tudo. E aí o padre falou pra mim, mas você não professou pobreza, castidade e obediência? Então, por obediência, então você vai gravar. E aí assim surgiram os primeiros CDs da fraternidade, né? A gente gravando ali por obediência. Eu não sei se você lembra, mas foi ou em 2017... que ano você gravou Terra Seca? Acho que foi 2018, não foi? 2018, eu acho. 2018? Acho que foi. Mas você lembra se foi final de 2018 ou início de 2018? Não me lembro. Não me lembro o mês. Mas enfim, teve um retiro dos ministros extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Foram os dois, vocês foram. Sim. E ainda não tinha gravação Terra Seca, vocês cantaram Terra Seca. Os ministros da diocese começaram a me incomodar no bom sentido de perguntar essa música, da mesma onde a gente acha essa música? Onde a gente acha essa música? E depois eu acho que eu mandei ainda pra você uns vídeos, depois dos encontros, aquele coral cantando. É ali onde me corrompo. Que eu vi isso. Várias pessoas cantando uma música que eu escrevi. Claro, você já usou plural, já fantástico. Já acho fantástico, assim. Deus concede essa graça. Mas só fazer uma observação para quem está ouvindo e vendo a gente. É uma coisa engraçada, porque assim... às vezes a gente escuta algumas pessoas falando e dá aquele ar de humildade, que bacana, o cara é humilde. Nesse caso, é engraçado, não dá nem para falar que ele é humilde, porque assim, não é um elemento da fraternidade. Ninguém lá em casa trata ele diferente, Sim. Os leigos não tratam ele diferente. Ele realmente é mais um, e isso para ele é muito natural. Não é aquela coisa tipo, eu tenho orgulho de ser humilde. Então, estão todos lavando louça, então para eu ser humilde eu também vou lavar louça. Não, acaba o almoço, ele é o primeiro a pegar lá, e vai lá e lava. E isso é uma coisa muito natural dentro de casa. Então, exatamente, natural dentro de casa. Mas vocês são chamados à vida missionária. E é muito fácil, em alguns eventos, as pessoas colocarem Expectativa. um patamar maior de santidade e de perfeição, né? Nessa perfeição estética no sentido comportamental e santidade. Eu acho que isso é um grande desafio. As pessoas projetam muito isso sobre a gente. Inclusive, a gente veio no carro pra cá comentando sobre isso. Eu dizia que eu percebi a proporção que as músicas da fraternidade tinham tomado quando nós começamos a ir para as missões. E você via, de repente, uma pessoa chegando correndo. Nossa, deixa eu tirar uma foto. Eu não acredito que é você. Eu não acredito que você que canta aquela música, tal, Jardim, a música não sei o quê. Luto contra mim, e tirava foto, aquela coisa toda. Eu acho que, pra mim, é um negócio que eu faço questão de tirar essa imagem, de brincar com a pessoa, de manifestar a intimidade, tudo, para que essa imagem seja quebrada, para que não tenha esse nível de expectativa. Primeiro porque é o que o Guilherme falou, né? O irmão Samuel não é diferente do irmão Barnabé porque canta, ou porque o irmão Barnabé não é diferente de outro irmão porque é o superior da casa. Não tem essa. Na fraternidade somos todos irmãos, independente da função que faz. Eu estou santificando a obra, vivendo a obediência. Na hora que eu tenho que cantar as músicas, mesmo sem querer, na hora que eu tenho que ir para uma missão, ainda que eu não queira ir, ainda que eu não queira me expor, e tem um irmão em casa santificando a fraternidade quando ele tem que lavar o banheiro, ainda que ele não queira se expor a fazer aquele tipo de atividade, aquele tipo de tarefa. Agora, se eu pudesse dizer que o esforço que a gente tem que fazer, eu acho que não apenas eu e o Ministério da Fraternidade, mas todo mundo que está em uma situação de exposição assim, midiática, digamos assim, de você olhar, ouvir aqueles elogios e entender que as pessoas veem Deus naquilo tudo e que você não é aquilo. Você não é tudo aquilo que as pessoas estão falando, né?
Você não é santo como elas projetam sobre você. Você não tem méritos de ter uma composição, sendo que foi Deus quem deu. Então você olha para tudo aquilo e fala, ok, Deus abençoe, né, eleva aqueles elogios todos a Deus, porque é Ele que merece, e segue tua vida, vivendo a vida normal, como a vida que Deus me chamou, que é ser pobre, casto, obediente, vivendo a minha vida lá no convento, lá em casa. Tem uma... Eu não vou citar o nome da pessoa, por puro respeito mesmo, mas um músico católico muito famoso, leigo, uma vez pregando, ele falou que ele via o ministério dele, que era uma faca afiada. E tinha alguns momentos que era um golpe e cortava mesmo, ia fundo nas pessoas. E ele falava que tinha medo de um dia ele perder esse corte. E eu vejo que uma das coisas que dá fecundidade para a fraternidade é a nossa falta de profissionalismo em algumas áreas. Literalmente. Tem alguns momentos que a gente olha, tanto na organização da casa, quanto na música, quanto na pregação, e a gente tem a convicção clara de que assim, dava para ser muito mais profissional do que é. Mas enquanto nós somos assim, eu percebo que as coisas têm corte. E olhando para a história da música católica brasileira, eu percebo que algumas pessoas, de tanto se profissionalizar, acabaram perdendo esse corte. É muito bonito, mas não toca mais as pessoas. Até dentro disso que o Gui falou, né? A gente foi chamado para fazer um show dia 23 de outubro, agora no Revolução Jesus, né? Na Canção Nova, no acampamento. A gente vai estar lá, inclusive, quem quiser acompanhar, né? Dia 23 de outubro. E aí o pessoal, a moça entrando em contato com o irmão Fernando, que é quem cuida da agenda, né? Começou a pedir essas coisas que se pede para um ministério profissional, essas coisas todas, a banda famosa, etc. Falou, não, porque eu preciso de mapa de palco, input list, não sei o quê. O irmão Fernando virou para mim e falou, irmão, o que eu faço? Falei para ele, não sei o que você faz. Fala com o Fernando da paróquia, vê alguém, que é o técnico de som da paróquia, vê alguém que saiba, que entenda disso para ajudar a gente, porque eu também não sei. A gente está acostumado a tocar em retiro, em grupo de oração, essas coisas, né? Não está acostumado a evento grande, essas coisas. Então, eu acho que é um pouco disso que o Gui falou, né? A gente tem que ter sempre essa consciência de toda vez, esteja eu num palco, esteja eu num retiro, esteja eu conduzindo um momento de adoração, eu estou diante de Jesus, né? O lugar do ministro de música católico não é palco, mas os altares, né? A gente foi feito para adorar a Deus através da música, né? E a música, ela terá fruto espiritual à medida em que for um instrumento de adoração. Um dia que for para promover a gente, Deus ele não vai tirar o dom, porque o dom de Deus é irrevogável. A gente vai continuar tocando, cantando, fazendo um monte de coisa. Mas os frutos espirituais daquilo a gente não vai colher mais. Aí o nosso ministério apodrece e morre. Irmão, fazer uma pergunta. Eu acho que o irmão Barnabé pode ajudar. Humanamente falando, quem é que faz você... Eu vou usar a expressão, mas não que... Mas quem é que faz você colocar o pé no chão? Eu vou dar um exemplo. Quando eu defendi o mestrado e a banca me elogiou, e aquilo pessoalmente era uma luta muito grande... Eu fiquei todo feliz, tudo, aí uma pessoa me encontrou bem perto assim, do momento, falou, parabéns, tudo. Mas então, tá faltando para ter que comprar papel higiênico e desinfetante para paróquia. Sabe, todo aquele glamour, assim, todo aquele negócio que eu tava vivenciando, eu já falei, mudou nada. Não sou mestre. Nada. Ou seja, a simplicidade do cotidiano continua. Existe alguém ou situações que, depois daquele, uma multidão, vem irmão, aí você chega... Aí você, sei lá, vê a escala da cozinha. Eu tenho que fazer isso, sei lá. Eu posso estar muito enganado, cara, mas assim, eu não vejo isso lá, porque é muito natural. Ele chega na missão, 2 vezes domingo à noite, tá todo mundo na mesa, o padre aí, chegou atrasado pra janta. Perdão, comunidade pelo atraso. E assim, não tem. E naturalmente ele é uma pessoa muito calada também, mas eu concordo com você. Se fosse eu, tocando Terra Seca... Nossa, eu me lembro quando a gente foi fazer a capa do CD, Fome Insaciável. Eu tava bravo, eu falei, como é que vocês vão botar um padre gordo na capa de um CD escrito Fome Insaciável? Censura, essa parte corta. Queria eu estar naquela capa. Se fosse eu, nossa, ia ser intragável, mas eles não, cara. Imagina, se fosse aquela foto, você olha pra câmera, não, assim. Mas uma coisa que eu acho que até o irmão Barnabé pode também endossar um pouco mais isso, eu acho que a vida comunitária ajuda a gente muito a colocar o pé no chão, né? A gente chega em casa e tem as nossas realidades lá, o nosso dia a dia, né? Acho que voltar pro cotidiano ajuda muito a isso.
E uma pessoa que catalisa esse processo todo, com certeza, é o Padre Ailton, né? A pessoa, assim, Ele consegue te tirar da empolgação. Não. Consegue. É difícil de elogiar aquela coisa Consegue. toda, né? E se ele vai te elogiar, ele nunca vai te elogiar pra você, ele vai te elogiar pros outros. Da boca dele você nunca vai ver E aquela não, frase de São e João da nunca na Cruz. sua frente. Nunca na Sempre. sua frente, é escondido. Então ele faz questão de fazer isso, né? Claro, ele reconhece os dons dos irmãos lá em casa, tudo, mas ele joga o balde de água fria do tipo, ó, entenda que você tá aqui, você é um formando, você tem que viver a vida religiosa, tem que ser um bom padre. Não adianta nada você cantar pro mundo inteiro e não souber administrar uma paróquia, né? Então ele já dá no lombo já e a gente se coloca no nosso lugar, né? É bem assim, até que, por exemplo, quando nós temos o ministério de eleitorato, eles são uma bosta, isso não presta, vocês não são nada, não quer dizer que vocês serão padres. A Sandra da liturgia lê igual A vocês. Sandra lê melhor que vocês. Quiserem, pede formação, para dar formação para vocês lerem direito na missa. Então, assim, acho que ele faz muito isso. Ô Barna, muito mas bem eu isso. vou pegar uma frase que ele soltou aqui, ele usou essa expressão pro Samuel. Quem que te faz voltar pro chão, né? Eu queria perguntar para você, quem que te faz rezar hoje? Quem que te leva para oração? Eu me lembro, por exemplo, uma época da minha vida que eu queria rezar, fitinha cassete do Padre Jonas, escutar a pregação, estava rezando. Quem que te faz rezar hoje? O que te faz rezar? Desculpa, o que é isso, fita cassete? Depois eu te explico, eu vou te mostrar uma foto depois Tá aqui. ok. Que eu sei que você já é dos anos 2000. Cara. MP3. Ultimamente, que nem eu mesmo tô com vontade de rezar. Não, então, mas é nessa. Eu tô sem Tem vontade ninguém de que me rezar. leva. Sinceridade é tudo. Ultimamente eu tô fraco na fé. Tô fraquejando na fé, tô brincando. A noite escura, é o deserto espiritual. Brincadeiras à parte, assim, mas na verdade, assim, eu não tenho alguém assim que me inspira. Eu acho que é mais mas o meu desejo por santidade, acho que é o que me impele a querer buscar e a fazer propósito constantemente. Vocês podem pegar no bolso das minhas roupas, você vai achar um propósito que eu faço com Deus. Toda semana eu falo assim, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer isso aqui, verdade, eu vou a gente adorar isso aqui, testemunha eu isso. vou adorar isso aqui. Como é que é essa história aí? Fala pra mim. Eu escrevo todos os dias, toda semana, praticamente, uma listinha, tipo assim, a semana eu vou, quero adorar meia hora por dia. Eu vou acordar 5 minutos mais cedo. Ainda que eu não faça tudo aquilo que eu fiz, que eu me programei para poder fazer, alguma coisa vai sair dali. Então, acho que esse é o meu maior estímulo para poder rezar, pra poder estar com Deus assim. Você hoje é superior da casa. Da casa. Vocês convivem com o fundador, vocês vivem uma realidade que o fundador é vivo. Sim. E com a graça de Deus, longa vida. Como é esse seu papel? É porque assim, o padre ele cuida de 2 paróquias, 2 comunidades, mais a fraternidade e comunidade religiosa, mais a casa de acolhida, que é aquele que nós temos para rapazes, né, dictos. Então assim, o padre cuida mais dessa parte e o que eu levo para ele é o checkmate. Padre, pode ou não pode? Faço ou não faço? Aconteceu isso. Ele dá ok, dá a opinião dele e assim vai. Eu cuido mais mais a parte Toda a organização da casa é ele que cuida. da formação dos meninos, A disciplina da casa. disciplina da casa também. É mais essa parte que cuido eu. E você consegue assimilar ser o chato, porque não tem como ser o legal nessa função, o Ele amiguinho consegue, de todos. cara. Então, não sei, você mais pode falar. Não, a tua experiência com isso. Não, o irmão Barnabé, ele leva as coisas muito na tranquilidade, assim, ele sabe se colocar no papel dele e, assim, a imagem que a gente tem geralmente de superior é o cara que vai ser o chato, que vai mandar, que vai corrigir o tempo todo. Ele tem um jeito muito peculiar de fazer as coisas, né, claro. Quando tem que falar sério, ele fala sério com os irmãos, mas o jeito dele de ser brincalhão, de fazer piada, essas coisas, as coisas são levadas com mais naturalidade, com mais leveza, né? E até é bom para a vida comunitária, sobretudo os irmãos estão chegando mais novos ainda, a gente encontra a realidade assim lá em casa, né? Sobretudo, quanto mais vai passando o tempo, menos experientes estão os jovens para entrar na vida comunitária e na vida religiosa, né? Então, tem irmão que chegava em casa lá, a gente falava, irmão, pega a cândida lá para mim, fala, não, mas só tem água sanitária, Quer dizer, pega o leite condensado, não, tem leite moça. A pessoa não sabe diferenciar uma coisa da outra. Não sabe lavar um banheiro, não sabe... Não ri, não. Fazer Porque coisas eu vou nesse falar umas sentido. verdades aqui. Vixe, Maria, tem coisa interna. Berço esplêndido, né? Aquela vem banheiro. Fazer isso era empregada, né? Toca a vida. Exato. Irmão, deixa eu entrar numa particularidade. Não sei se é tão íntimo, mas eu acredito que seja possível trabalhar.
E o meu coração deseja te encontrar com uma terra seca, anseia pela chuva. Como que nasceu Terra Seca? Nasceu do começo, nasceu do refrão? E qual circunstância da tua vida? Calma aí, você vai falar. Eu acho que ele podia contar um pouco da experiência que ele teve com a irmãzinha de rua lá na Cracolândia, antes de ele falar pra mim das composições. Sim. Acho que é um fato interessante que vai ajudar bastante na resposta. Exato. As músicas da Fraternidade como um todo nunca nasceram por iniciativa pessoal, acho que já falei isso e isso está claro para todo mundo, né? Agora, como começou a nascer, né? Eu me recordo, na época que a gente fazia pastoral semanalmente na Cracolândia, né, ali no centro de São Paulo. A gente ia tal, chegava na quinta-feira umas 6, 7 horas da noite e ficava até umas 10, 11 e pouca, às vezes até mais, né? Levava comida, fazia um trabalho de evangelização, rezava por eles e levava alguns irmãos para Missão Belém, que na época a gente não tinha ainda casa de recuperação, depois a gente começou a ter, levava para nossa casa. Em uma dessas experiências, eu lembro que eu sempre levava violão, né? Na época amarrado com um varal, porque não tinha correia nem nada, né? Amarrava o violão num varalzinho e ficava tocando lá com os irmãos de rua. E eu passando no meio do fluxo, eu vi uma moça que estava sentada no meio do fluxo com um pratinho lá com as pedras de crack, tudo, e ela me chamou, falou: irmão, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui e tal, e ela falou: eu tenho um louvor que fui eu que fiz, eu queria que você tocasse, eu vou cantar. E na minha cabeça eu pensei, não é tão fácil assim, né? Mas vamos lá, né? Deixa ela cantar, eu tento inventar alguma coisa aqui e tá bom, né? E aí ela começou a cantar e aquilo me encantou, porque era uma letra tão profunda, tão verdadeira, tão espiritual mesmo, que aquilo me encantou. Falei, nossa, que bonito. A hora que terminou, aplaudi tudo. Falei, muito bonito. Eu falei pra ela, eu queria ter o dom de compor música. Já tentei algumas vezes e não deu certo, né? Para que eu pudesse rezar, para que eu pudesse levar outras pessoas para Deus. E ela é impressionante, porque foi ali, eu tenho certeza que foi uma manifestação de Deus para aquilo que a fraternidade iria viver hoje, né? Ela falou assim para mim, irmão, se é dom, se compor música é um dom, então é Deus quem dá. Você já pediu isso para ele? E aquilo para mim foi uma rasgada, né? Que eu imaginava que eu estaria tomando uma lição de moral espiritual de uma irmãzinha de rua, né? A gente pensa que vai levar a Deus e é Deus quem fala conosco, né? E eu fiquei refletindo sobre aquilo, eu falei, é verdade, então eu preciso pedir para Deus. Ela falou, então faz isso, você vai pedir para Deus, Deus vai te conceder essa graça. Voltei para casa e naquele mesmo dia à noite, antes de dormir, eu tinha me deitado, eu lembrei do que eu tinha conversado com ela. Eu falei, antes de dormir eu vou pedir. Ajoelhei no pé da minha cama e pedi para Deus. Falei, Senhor, se for da tua vontade, que a fraternidade possa começar a compor música, eu me coloco à tua disposição. Se o Senhor quisesse utilizar de mim para que isso aconteça, então eu estou à tua disposição. E aí no dia seguinte nasceu a primeira música da fraternidade da vida comunitária, que é a Partilhar do Teu Sofrer, que fala justamente dessa realidade, né, de nós partilharmos do sofrimento do Cristo crucificado, mas nas pessoas, né? Na pastoral de rua, no presídio, nas realidades que nós vivemos, no jovem que sofre, no sacerdote que precisa da nossa ajuda, etc. Nas famílias destruídas, enfim. Nosso carisma, né? Nossa missão. E aí foram nascendo as músicas da fraternidade dessa experiência. E as músicas nunca nascem do momento onde a gente quer que nasça. Né? O padre já chegou para mim e falou assim, irmão, quero gravar um CD, né? Você vai sair de férias, vai para as férias e me volte com pelo menos 2 músicas escritas. Eu falei pro padre, desculpa, mas não funciona assim, né? Eu não sento, pego um papel, uma caneta, um violão e sai a música. Não acontece. Já tentei fazer isso e nunca deu certo. Né? E aí, enfim, a música Terra Seca nasceu de uma vez que eu tinha trocado as cordas do violão, tava afinando, e nós estávamos há uma semana, ou até mais, várias semanas, rezando nesse sentido, nosso anseio por Deus, nossa busca por Deus. O senhor fala do refrão, né? Esse desejo de Deus, de ansiar a Deus, mas ansiar como? Como a terra anseia pela chuva. A terra sem chuva, sem água, ela não tem vida. Né? E a nossa oração era em cima disso, de que o nosso desejo por Deus, se Deus não vier de encontro a esse desejo, nós não temos vida. Longe de Deus, nós não temos vida. E aí eu afinava o violão e toda vez que eu termino de afinar, eu começo a tocar umas notas aleatórias para ver se está afinado. E nisso eu comecei a tocar, me veio a inspiração, né? E o meu coração... Eu fui cantando o refrão da música. E veio o refrão de uma vez, assim. Eu falei, caramba, acho que isso é inspiração. Corri, peguei um caderno, uma caneta, estava sozinho em casa. Peguei um caderno, uma caneta, anotei o refrão e comecei a tocar e foi saindo o restante da música. Somente em ti construirei minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, que era a nossa oração daquelas semanas, né? E a música Terra Seca foi nascendo assim. Sem pretensão de gravar, sem pretensão de tornar conhecida, sem pretensão de ter 4 milhões de visualizações, de tornar a fraternidade conhecida e espalhada pelo Brasil afora, não. Nunca foi com essa pretensão. Nasceu daquilo que nós estávamos vivendo com Jesus na capela e num momento onde a gente nem imaginava que ia nascer. Né? Já teve música da fraternidade que nasceu no meio do banho, tive que terminar o banho, sair correndo para anotar e para gravar, para não esquecer. Né? As músicas da fraternidade vêm assim, nunca vêm de pretensão humana, mas sempre de inspiração divina. Você tem informação de onde ela já chegou? Você falou, nossa, recebi
A notícia é que Terra Seca chegou em tal lugar. Então, A gente lê japonês lá, né? o padre... Mandarim também, a gente recebe umas Aí coisas. eu, lá em eu também mandarim. leio isso na Instituto São Boaventura. As provas. O padre comentou já de alguns países já, né, que já Já. escutam Terra Seca. Não sei, não tenho dimensão de quantos, mas eu sei que, sei lá, acho que deve ser uns 10 países por aí, sei lá, que já escuta Terra Seca já. Algumas pessoas já gravaram, né? Tipo, em espanhol Sim. já tem, em inglês também Tem já cover em espanhol e inglês já, inclusive no YouTube acho que acha. tem. Sim. Sim, as pessoas traduziram e cantaram. Nossa. Mas aí é tradução literal ou é adaptação? Você tem noção? Eu acho que literal. As que eu ouvi era literal. literal. E pediram autorização? Pediram, ou pediram. mandaram mensagem, olha, nós fizemos Não, essa pediram. versão. Pediram. Ah, nossa, que legal. É engraçado que até protestante já pediu pra gravar Sim. a canção. A música Fome Insaciável, por exemplo, já teve uma protestante, uma pastora, conhecida, tinha um monte de seguidores no Instagram, que assim que a gente lançou a música Fome Insaciável, ela mandou mensagem pedindo pra gravar, né? Na época, a gente estava indo em processo de lançamento, etc e tal. O padre não deixou, enfim, até hoje não deixou também, mas ela pediu pra gravar a música Fome Insaciável, né? Então alcança dimensões e proporções que a gente nem imagina. É como o senhor falou, testemunho de gente que na época do Covid agora foi curado com a música Terra Seca, a parte que fala só em ti eu pude respirar, pessoas que estavam com 80% do pulmão comprometido, não conseguiam respirar de fato, estavam com auxílio de aparelho para poder respirar, colocou a música para rezar, para se acalmar, e no momento da música que fala só em ti eu pude respirar, ela recobrou o fôlego assim repentinamente, miraculosamente mesmo. Teve pelo menos 2 pessoas que já nos deram esse tipo de testemunho, né? Inclusive, Agora nessa a época minha do Covid. mãe é protestante, né? Ela adora esse hino. Esse louvor. Esse... A expressão, né? Esse louvor. Esse Mas louvor. eu lembro da época das lives. Bom, as lives ainda acontecem, né? Eu que tenho feito quase nada. Mas eu me lembro da gente falar ali ao vivo com pessoas. França, Portugal, Espanha, Moçambique e Angola. Você lembra? Você estava junto, Moçambique e Angola. Moçambique é português, fala português mesmo, né? Estados Unidos. Depois eu não me lembro de qual país que eles tinham gravado em espanhol, mas eu me países lembro, latinos, não sei se mas eu Venezuela, não Bolívia. lembro de qual país era. Da Venezuela, a gente falou uma vez com gente da Sim. Venezuela, que eu me lembro. E por aí foi gente que estava ao vivo com a gente na live. Você imagina o que não pegam de fora, né? As músicas aí. Você tem noção de quantas vezes você já cantou Terra Seca? Nossa, inúmeras. Por todo lugar que vai é aquela experiência, tipo, nossa, vocês têm que cantar a Terra Seca. É o hino nacional da fraternidade, sim. a Terra Seca. E já teve um momento. Acho que isso pode ser até um pouco conflitante, que você falou, meu Deus. Somente a gente. Ou seja, humanamente muito cansado de cantar a canção, porque. Não tirando a piedade, não tirando a beleza e a mística da própria canção. Mas às vezes é difícil. Eu não sei se entra algum conflito. Nossa, mas foi minha oração. Como é que eu tô cansado de cantá-la? Se ele tem de cantar, não sei, mas que eu tenho de ouvir, eu tenho. Não, a semana passada você da Palma foi. Eu pensei tenho. nisso, que o povo no terceiro céu de São Paulo lá. Não, nós somos você em uma paróquia que o padre pediu essa canção. Ele cantou pelo menos meia hora essa música. mesmo. Ficava Pelo repetindo. menos meia hora essa música. O Padre Ailton? Não. Ah, o padre o local. padre. Um padre. Um padre X. Meu Deus do céu, eu falei, por favor, não. Aí canta canta as senhoras, canta os jovens, canta os adultos, todo Ele mundo começou a separar por junto. idade, de 0 a 15, de 15 a 30, Canto 30 a 50. Gente, meu Deus. Não, mas eu entendo, porque pro povo é encantador. É encantador, o povo reza, reza. E aquilo que eu falei, os ministros eles perguntavam, eles mandavam, tem um grupo de mensagem da diocese, que os coordenadores falam, padre, busca essa música, porque eles estão querendo cantar. Mas eu já tinha consciência que ainda não tinha sido gravado, porque o Luaito falou, não, gente, ainda não foi gravado, mas logo quando gravar. E minha mãe fica toda hora, manda um CD, eu falei, mãe, Não faz mais CD. quem faz mais CD? Usa aí o Spotify, aprende aí o YouTube. Eu acho que um dos segredos também das músicas da fraternidade é isso que você falou. As pessoas cantam e as pessoas rezam. Sim. Isso eu acho que a Igreja Católica perdeu também. Antigamente, um bom ministro de música, e aqui eu cito nomes, sem Eugênio Jorge, Delcinho Correia, eles eram bons ministros de música porque eles faziam as pessoas cantar e rezar. O Nelsinho Correia com violão botava o estádio do Morumbi inteiro para cantar e rezar.
As músicas da fraternidade, em alguns aspectos, elas são muito simples. A gente não tem muita firula de voz, esse tipo de coisa, porque é para as pessoas cantarem. E eu acho que dentro da música católica a gente perdeu um pouco isso nesse sentido. Começou muito arranjo de voz e muito o Barnabé quando canta a gente sabe como é que é. E quinta voz e semitonando. Técnica vocal até dizer Eu chega. adoro ver segunda voz. Só que aí as pessoas não conseguem cantar. E ao mesmo tempo, eu acho bonito quando o Samuel fala assim, a letra vem, é isso aí e tal. Por exemplo, a música que a Duda fez com ele. Por mais que seja uma coisa elaborada, Luto contra mim. Luto contra mim. Por mais que seja uma coisa elaborada, aquilo é uma oração de uma garota de 20 e poucos anos. É só isso. E às vezes eu vejo dentro da música católica a tentativa de se fazer um texto filosófico, teológico, uma poesia. Tipo, a pessoa quer ser a nova Madre Teresa, entendeu? A nova Santa Teresa, o novo São João da Cruz. E aí fica uma coisa que não fala o coração das pessoas, e mesmo quando fala, as pessoas não conseguem cantar, Gui, as pessoas não conseguem. E pegando um gancho disso, eu me recordo da passagem em que Jesus nos fala, né? Quando fordes orar, não multipliqueis as palavras como os fariseus fazem, né? A gente tem esse costume de pensar que, nossa, o que vai atrair a Deus são as nossas teorias teológicas, a letra, se ela tiver uma poesia, se ela tiver um negócio... Não, se a gente parar para pensar o peso que tem uma palavra, por exemplo, Jesus te ama, e eu cantar durante 5 minutos que seja, Jesus te ama, para uma pessoa, o impacto que aquilo pode ter na vida de uma pessoa. Ou uma pessoa que canta com o coração ali, contrito, arrependido, olha para Deus e fala, Senhor, me perdoa. Ou então a música Luto Contra Mim, o refrão, luto contra mim, pois desejo a ti. Ela cantar aquilo com uma verdade profunda do coração dela. Aquilo tem um peso espiritual extraordinário. Muito melhor do que se a gente ficasse multiplicando as nossas palavras. Né? E eu falo isso, desculpa te cortar, Pode falar. porque eu amo esse sacerdote. O padre Marcelo Rossi, para mim, é o melhor exemplo disso. Ele, pessoalmente, não canta lá grande coisa, mas ele faz os outros cantarem como ninguém. Você vai na mesa dele, você canta e reza do começo ao fim. E ele só fica lá, homens, mulheres, vai, ele só faz as pessoas rezarem. É o melhor ministro de música que tem no Brasil. Não, verdade. E a universalidade da música é fantástica, porque eu Luto Contra Mim, eu não conseguiria imaginar uma moça, não assim de machista, nada. Não, mas eu imagino, não, deve ser um sacerdote essa música, essa letra é sacerdotal, essa letra é religiosa, de um religioso, na cela, na luta interior, imagina. Todo fiel, todo batizado consegue rezar com essa canção. Tem essa universalidade. Não tem é difícil ouvir uma canção e falar assim, não, é só para um grupo, é só para X, é só para... Não, geral. Nós estamos falando o quê? A Fraternidade ela tem um CD, não, 2 CDs, né? Tem o Fome Insaciável, que eu fui contra. Não, mas o Fome Insaciável ele é uma gravação ao vivo, correto? Não, todas são ao vivo, os dois são ao vivo. Só tem um né? CD que é de estúdio, que é o CD Envia-me, que é o primeiro, que a galera geralmente não conhece poucas músicas dele. Os outros todos praticamente foram ao vivo. E qual o critério para falar essa música está pronta? A gente apresenta para o padre as composições, né? O padre nota se aquilo ali tem fruto espiritual, se nasce de oração ou se sei lá, um negócio de tentativa de fazer uma música legal. E você consegue perceber, né? Eu fico impactado até hoje quando a gente vai num lugar cantar Terra Seca e eu vejo as pessoas às vezes cantando em lágrimas, e é um negócio absurdo, porque toda vez que eu olho aquilo, eu lembro do dia em que Deus me deu a composição dessa música. Eu falo, meu Deus, mas eu estava afinando violão, eu não imaginava a dimensão que isso ia ter, que isso ia tocar o coração das pessoas dessa forma. Né? Então, eu acho que é muito disso. Você nota quando a composição é algo que vem do coração de Deus, ainda mais o nosso fundador, com graça de Estado que tem, nota quando a composição vem de Deus e quando não é. Né? Não, e fora isso também, eu acho que quando não tem um interesse econômico, a coisa pega. Isso que ele falou, por exemplo, eu me lembro na época, no pico da pandemia, que a gente estava fazendo intimidade praticamente toda a tarde lá. Eu não vou lembrar exatamente qual música que você tocou lá a primeira, segunda vez, assim, que foi lá que você tocou e o pessoal... Música Jardim, eu acho. Jardim. Cara, ninguém conhecia, ninguém sabia a letra. Toca.
acabava de tocar, você via nos comentários lá, tipo, funciona. Não, aconteceu a mesma coisa aqui. Quando Funciona. fizeram lá nos 10 anos, você cantou o Jardim. E ainda não tinha sido gravado. Funciona. É a mesma coisa, os comentários, a pergunta. Ali é uma espécie de teste, mas não teste no sentido, vamos ver se funciona ou não funciona e tira ou entra. Não, você fez, colocou ali, é na hora que você vê que a coisa... É de fruto espiritual, É. você nota nas pessoas, né? De O conversão, Vitinho de fez testemunho. O Vitinho tem uma dele também. O Vitinho é um rapaz que acompanha eles. Mesma coisa. A gente tá fazendo intimidade, toca a tua. Tocou, mas na hora. É um comentário atrás do outro, assim. Isso fica muito claro mesmo. Eu acho que é um sinal. Agora, você estava falando da música que as pessoas rezam. Eu queria perguntar para você também agora, para os dois, o que alimenta a vida espiritual de vocês? No meio da aridez, no meio da dificuldade? Não, eu tô falando por mim, assim, por exemplo, vamos lá. Eu rezo o terço todo dia, em alguns momentos específicos eu me faço propósito de rezar o rosário, mas não é o tipo de oração em que eu suspiro, por assim dizer. Em outros momentos, eu sinto gozo naquilo, eu sinto a terra ser regada com a chuva. Na vida de vocês hoje, o que alimenta a oração de vocês, a vida espiritual de vocês? Assim, eu acho que se é algo que nós podemos dizer que é algo comum assim, acho que o principal assim, é a Santa Missa para nós. Nós participamos diariamente da Santa Missa. E ficar um dia para nós sem ir na missa não é uma linguagem piedosa ou algo do tipo, não, mas para nós é muito ruim ficar sem ir à missa. Você mas perder mesmo a sendo Santa na Missa. paróquia, a missa aberta... Mesmo sendo na paróquia, missa aberta, independente do local, se a missa por cura ou não, ficar sem ir à missa é um parto, né? E também acho que, pelo menos para mim, né? Para mim é uma coisa que eu não gosto de abrir mão, é da liturgia das horas e também da adoração. São duas coisas assim que, inclusive hoje eu pedi você buscar mais tarde eu lá em casa, em vez de 5h30, porque 5h30 é a adoração nossa. Então eu queria participar com os irmãos da comunidade em oração juntos para depois A liturgia gente poder... das horas, para mim, sempre foi uma coisa que era... Você consegue rezar com ela ainda, cara? Graças a Deus, sou fiel, mas não me alinho. eu aprendi a amar no retiro de ordenação sacerdotal, quando o Padre Micael pregando, e ele falando... Primeiro que assim, eu tinha a ideia que eu tinha que rezar a liturgia das horas, a laudes, 3 salmos, a leitura breve, tinha que terminar a laudes lembrando de tudo. Eu falei, gente, não estou lembrando. Eu terminava a leitura breve, de qual foi a leitura breve, não estou lembrado. Mas ele falou, pega um versículo e reza com aquele versículo, no dia, na semana. E ali você vai entender a liturgia das horas. E também a dimensão de amar ela por aqueles que estão em missão, por aqueles que não podem rezar a liturgia das horas. Foi nesse sentido. Quando eu descobri que eu não precisava gostar dela, eu amei. Exatamente. Então, pode que nem parecer... a nossa amizade, muito parecido. Quando descobri que eu precisava gostar de você, Guilherme, já veio. O dia que eu fui embora do seminário, a gente ficou amigo. Guilherme, aquele dia que você foi embora, meu Deus do céu. Eu sei. Uma pessoa lavando o corredor e secando com lágrimas. Eu sei. Mas diz uma coisa, não tem como fugir disso. Vocês cantando, ou numa fraternidade musical, que ela respira música, como é que vocês hoje veem a música na liturgia? Nossas paróquias, de forma geral, elas sabem se posicionar, digamos assim, liturgicamente, porque o pessoal acha que toda música católica é litúrgica, e não necessariamente. Né? Vou pegar Terra Seca e vou colocar de ofertório. Não encaixa. Como é que vocês ficaram? No sentido, quando eu falo ficar, aquela ideia, nossa, eu tenho que parar que eu estou ficando muito chato, porque eu estou escutando aqui e falei, gente, que absurdo, ou não, enfim. Olha, eu pensei, complementa. Assim, é bem isso que o senhor falou mesmo, tipo, não é que eu estou ficando chato, eu começo a ficar mais crítico. Mais criterioso. Mais criterioso também, porque o nosso ministério, né, puxando o saco deles, mas eles são muito bons naquilo que eles fazem. Então eles cantam muito bem, eles escolhem as músicas muito bem, e com isso você consegue rezar. Aí quando você pega uma missa que o ministério não está ensaiado, não tem harmonia, não tem aquilo, você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?
Ali é só pelo sacrifício mesmo, porque a música não ajuda. E hoje em dia, falando assim, a música ela tem um poder muito grande de mexer com as pessoas e de levar aquele rito que nós temos, que nós celebramos, a uma profundidade maior. Então, se não tem uma música boa, uma música que encaixa no momento certo, ele acaba meio que estragando assim a sua participação ali, né? Mas... Eu concordo com o irmão Barnabé. Eu acho que uma coisa que eu sempre tento convencer, ou pelo menos formar os nossos músicos lá da fraternidade, até os da paróquia, os que se abrem a essa realidade, é de que há uma distinção entre você ser um músico, simplesmente, secular, e você ser um ministro de música que toca na igreja. Isso pensando mesmo na celebração litúrgica, né, em liturgia. Eu gosto de pensar essa questão de ministro, porque uma vez eu escutei essa definição, de que o ministro é aquele que se coloca entre Deus e o povo. Né? Por exemplo, o sacerdote é chamado ministro ordenado. Ele está ali, ele intercede a Deus em favor do povo, ali na celebração da Eucaristia, por exemplo. O ministro da Eucaristia, de alguma forma, se coloca entre Deus, entre a hóstia consagrada e o povo, distribuindo, etc. E o ministro de música tem que fazer esse papel, desempenhar o papel de ser a ponte entre a Assembleia, sendo que ele também faz parte da Assembleia, e Deus, através da música. E naquilo que Deus está propondo naquele momento litúrgico. Então, por exemplo, vamos lá. O senhor deu o exemplo ali da música de ofertório. Tem que ser uma música de doação daquilo que está sendo celebrado. A doação do pão e vinho no altar, que irá se transformar em corpo e sangue do Senhor. Né? Então, eu não posso cantar uma música, por exemplo, em ritmo muito penitencial. É uma entrega a Deus. É claro, é um sacrifício, mas é uma entrega a Deus. Uma entrega a Deus que me traz alegria. Eu estou ofertando a Deus tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou diante do altar. E aquela oferta que talvez seja um nada, a insignificância de quem eu sou, vai ser levado na patena ali com o sacerdote e vai se tornar o corpo e sangue do Senhor. E a minha vida entregue no altar se tornará o corpo e sangue do Senhor. E o ministro de música tem aqueles, 3 minutos de música de ofertório para expressar isso através da música dele. Seja através do instrumento que ele está tocando, através da música que ele escolheu, através de como ele vai cantar aquela música com a sua voz. Ou então, por exemplo, no ato penitencial. Imagina, Senhor que vieste salvar, com pagode. Eu imagino porque eu conheço a Rosana, não se espécie, Guilherme. A Rosana era Senhor, tem de piedade, perdoa. Coreografado, nunca viu o ato penitencial coreografado? Exato. Aí você termina o ato, dá vontade de dar uma salva de palmas. Abraço, Rosana. Que alegria, né? Tá aqui. Gente, eu ofendi a Deus, que júbilo. Não tem como, não combina. Ou então você vai cantar. Vamos dar um viva aos pecadores. Viva a ofensa a Deus. Vamos crucificar Jesus de novo, né? Barrabás, soltem Barrabás. Né? Então, a liturgia tem que expressar essa realidade, né? E eu acho que, como o senhor falou, eu concluo repetindo a pergunta que o senhor fez, né? Eu acho que a gente está pecando muito e falhando muito nisso. A partir do momento que a gente entende que tocar na missa ou tocar nas celebrações litúrgicas é só uma função a mais na igreja. Estou tocando um instrumento, estou cantando, vou para casa. Quando eu não tiver que tocar e cantar, nem para missa eu vou e sigo minha vida. Não, você tem que entender que você é um ministro de música. Faz uns 20 anos que eu não entro num lugar para cantar para valer. Mas nas épocas da renovação a gente cantava com agenda, essas coisas. Não fazia sucesso, não tinha rede social, mas era retiro todo final de semana. E uma coisa que eu vejo... Você falou assim, as pessoas que são abertas. Isso é um problema. Tem algumas coisas na igreja que a gente sabe que ministro de Eucaristia, ministro de música, é muito difícil você mexer, você conversar, isso e aquilo. E na música, você perguntou do ato litúrgico. Eu vou falar, por exemplo, do Vitinho. O Vitinho, para mim, me faz rezar na missa. Mas eu jamais colocaria o Vitinho para animar um grupo. Ele não é ministro de música para isso. Ele não é ministro de música para conduzir uma oração, coisa que você já faz muito bem. E eu acho engraçado porque a fraternidade ela é conhecida pelas músicas nossas que são para momentos de oração e de adoração. Missa não são tantos assim. Tanto que quando ele fala que a fraternidade toca a missa, toca muito bem, esses dias eu não vou me recordar qual missa que vocês fizeram lá, cara, mas foi do começo ao fim, latim e grego, Kyrie eleis. Eu olhei a missa e falei, nossa, isso aqui foi lindo, cara, porque não tinha música de CD, eles só musicaram as orações litúrgicas mesmo e com a cara da fraternidade, com espiritualidade, sem ser aquela coisa chata, uma coisa bonita, bem feita.
o que eu percebo hoje é isso. As pessoas querem inventar muita coisa na missa e aí não fica muito legal. E também, isso é uma coisa que a gente não pode negar. Cada vez mais as pessoas desconhecem alguns elementos da Santa Missa que faz diferença. Então, por exemplo, sem julgar ninguém em particular, mas às vezes eu vejo uns cantos de entrada que também a gente esquece um pouco o que é a Santa Missa, é uma alegria que parece que a gente está... E o padre entra lá, tipo assim... né? Cara, o padre entra com a mão assim, não é à toa. Jesus que foi amarrado para o Calvário, aquilo tem um significado. E quando a gente começa a perder esses elementos... Tô falando heresia, não? Eu nunca soube disso. Eu nunca fiz essa associação, mas quem sabe... Pode olhar. Pode olhar, depois eu te mando os textos. Eu não estou dizendo que é por causa disso, sim, tá bom? Sim, mas isso bem. é um sinal... Eu nunca fui por essa via, mas... Cristo que Bonita também, né? Piedosa. Muito bonito. Bonitamente. Vocês estão Mas você tá entendendo? Tô entendendo. A gente vai perdendo a... Sim. Tanto que o canto de ofertório é um mistério para mim, porque cada vez mais o ofertório, a sensação que eu tenho é assim, aquele intervalo entre o primeiro ato e o segundo ato. As pessoas só faltam levantar, É hora de atender ir celular. no banheiro, Não falta. ir no banheiro, Não, dar uma lavada não no falta, rosto, não falta. pegar o celular, bom, Você sabe que deixa eu... a minha luta interior da paróquia aqui que eu tô fazendo reforma é porque para ir no banheiro a pessoa tem que passar pelo meio da igreja. Nossa. Então é visível as pessoas estão indo no show do intervalo. E o que acontece? Mas se você lembrar das as nossas músicas mais antigas, às vezes o pessoal fala, pode ser muito antigo. Eu gosto de músicas novas. Mas assim, se canta antigamente, o povo de Deus no deserto andava, tudo. São músicas catequéticas que rezam com aquela cena litúrgica. Então, que bom que hoje tem muitas músicas, mas muitas músicas às vezes não são litúrgicas, que elas não estão correspondendo àquele momento, né? Então você pega o ofertório, que o ofertório é bem emblemático, é a oferta, pão e vinho, o sacrifício da própria vida, o sacrifício do trabalho humano. E às vezes fica uma ideia muito aérea, e você não consegue entender o que é que você está rezando naquele momento. Verdade. Né? O desejo do padre agora para os 10 anos é lançar um CD litúrgico, né? Mas deixa eu entender, o desejo é dele, mas a inspiração tem que sair. Exato. A gente tá Desejo aí. brota no Inclusive, coração dele. é uma das e pautas que eu tô pra conversar com eles por esses dias aí, que tem que liberar um dia pra gente fazer um retiro pra compor essas músicas, né? Pra rezar, pra Deus nos inspirar pra essas composições. Mas o meu sonho é participar, por exemplo, estilo de forma insaciável, só pra fazer do alto monte. Aquela segunda voz eu acho fantástico. Fantástico. Minha participação ali Lá em seria casa, assim. Não é Quando a só a gente- sua, né? Os quando a irmãos gente também. canta, Toda vez que Os cantam, irmãos fazem o coro, tudo. Faz o quando tem que fazer, faz o larará, faz o é o do Ministério dos alto Irmãos monte. Humilhados. Os humilhados serão exaltados. Né? Isso. E é engraçado que agora o Ministério tá sofrendo ainda mais comigo, porque eu tô usando aqueles microfones que fica rente à boca, né? Então, Tudo que não você tem como fala. ficar desligando e ligando. Aí eu cantando, sai. O alto monte, eu com gosto. O alto monte, me realiza ali. É uma frase que me realiza. É o único back separado do Fome Insaciável, que o resto todo é... Exatamente. Qual que é a música que você mais gosta? Não da Frate, uma música católica. Tipo, Então, eu digo de momentos. No meu chamado vocacional, a barca. Tu te abeiraste da barca, nossa, mas assim, tanto que quando eu tenho crises nostálgicas, de crise que voltar a espelho do primeiro amor, a barca me ajuda muito a rezar. E olha, totalmente, entre aspas, antiquada a modernidade, a juventude, né? Nossa, eu amo essa música também. Mas a barca, e tem um vídeo no YouTube do Papa João Paulo II cantando a barca. É fantástico. É fantástico. O vozeirão, nossa. Fantástico. E também aquela... Achei essa música tão melancólica, deprimida, mas eu gosto desses estilos. É aquela, eu quisera, Jesus adorável, teu ô, irmão, você sacrário. tem um gosto velhinho, hein? Total. A Nossa. postura da adoração é Achei que você ia falar aquela. Vê quem te elegeu, te ungiu. Nossa. Foi a canção de... não. Eu ia falar que minha primeira missa foi com essa música. A canção de entrada da minha primeira missa foi Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe. Achei que era outra.
Não, mas fica para um outro podcast. Qual que é a tua música preferida católica, o Profeta? O profeta Isaías, que é músico, que canta no Ministério da Manhã aqui na paróquia. Pegou Samuca? despreparado, coitado, né? Olha, minha música, eu teria muitas pra dizer, mas eu vou escolher uma. Né? Entre as minhas músicas favoritas, uma que marca muito a minha história vocacional, enfim, de vida com Deus, é Te Deixas Encontrar, da Vida Reluz. Nossa, aquele refrão estava dentro do meu coração. Não, mas o muito Vida mais Reluz vezes. também, ele é um grande exemplo de músicas Sim. catequéticas, muito, muito belas. muito Cansei de chorar ouvindo profundas. essa música, vixi. Depende, eu tenho duas músicas, né? A minha música carismática e a música mais contemplativa. Quando eu tô nas minhas crises, não é porque eu não tenho um pai, É a viu? música depressiva, a música depressiva. Posso falar antes ou não? Não é porque eu não tenho um pai, não. Shalom, meu pai, abraço-me bem Não, forte. nessa não, é abraço de pai. Abraço de pai. É um abraço de pai, sim, abraço de pai. Ah, esse é o abraço de pai. Adriano Jorge, né? Assim. É, acho Você que viu é. que a lágrima Ah, não, Adriano e Valmir Alencar. Né? Uma Mira Linkar. É verdade, vai me lembrar. Demais, eu gosto. E a carismática? Carismática é Vou Erguer, da Colo de Deus. Qual? Vou erguer. Não conheço. Vou erguer uma Caramba, vontade, esqueci o nome. adoração de... Não, essa é... E você, Se Guilherme? ninguém te adorar, eu vou, acho. Né? É, isso aí. E você, Guilherme? É uma de um autor desconhecido, cara. Eu ouvi da boca do Padre Jonas a primeira vez. Estás entre nós. Tu és minha vida. A barca é tipo essa daí. Essa não é, não. A abertura do Nossa. Concílio Vaticano I. É nem falar das minhas essa. São canções. Cirilo, Não, Mas é linda. Não, é linda. Essa canção é Meu linda. filho, qual a sua idade? Quantas minhas músicas, cara? Essa frase, tu és minha vida, outro Qual é a és sua minha idade? Não é, exato. Não, ela é linda, de fato ela é linda. Mas você falou das minhas como se as minhas Não, mas... fossem antigas, nossa. Léo? Eu sou recém-convertido, então Jardim foi uma das que antes de O Léo lançar disse que lá é no recém-convertido. E a Jardim da Fraternidade, Quando né? ele estava gravando no estúdio, quando ele tocava, meu... Mas eu vou aproveitar aqui para falar da situação, eu já contei para vocês, mas vou contar aqui também. Padre Diego, um neo-sacerdote, né? Tem ontem, ou hoje, está fazendo 10 meses de padre, inclusive, falei com ele. O Diego é muito quietinho, muito na dele, né? Você vai expor, assim, já. Não, mas Menos de um é ano de com padre, muito você afeto. O Diego pede pro eu vestir ele, e a gente sempre teve cultura de que veste é meu padrinho, tem que pagar a casula, né? Ele me fala, faltando uma Em cima semana. da hora. Se um centavo no Mas, bolso. não tem nem 13º ainda, que é final do ano, vamos lá. Mas só que aí eu tive a predisposição de ir na missa, a primeira missa dele do Rodolfo. Aí ele me avisa, 1 dia, 2 dias. Uns dias antes, vai fazer. Não, nem foi um dia, foi momentos antes que eu ia fazer para fazer homilia. Aí, como dou aula de homilia, o pessoal acha que já é negócio nasce automático, né? Eu falei, não, mas eu vou pegar o repertório aqui que eu já tenho registrado. E pior que eu não tinha noção. E eu confesso que, como eu sabia que eu não ia presidir, eu não tinha que fazer homilia, eu não me aprofundei, não fiz aquela lex de vida mais profunda. Mas quando eu soube, aí eu liguei o carro, indo daqui para lá para a paróquia dele, onde ia receber a primeira missa, e foi no playlist automático. Aí veio o Cântico dos Cânticos. Antes de continuar, Cântico dos Cânticos é letra sua? Sim. Que é, obviamente, inspirado no A gente Cântico dos estava Cânticos. falando dessa música no carro, inclusive, que ele adora. Sim. Sim. Porque ela... Não, eu gosto. Que é uma música dele. Foi que ele gosta. durante muito tempo minha música favorita, né? Ela, Mas quando cansou veio o de tanto Jardim, tocar, quando veio o Jardim, aí competiu, né? Não, mas aí foi graça. Porque eu comecei a rezar o Cântico dos Cânticos, e eu não sabia que vocês iam tocar. Eles estavam tocando a primeira missa do O Padre Diego chamou a gente. Não sabia. Eu não sabia que o Diego conhecia vocês. Assim, não sabia. 4 milhões de visualizações. Não, Vai não. saber que É que o Diego quando eu viu. falo não conhecia, é que assim, tinha um Tinha contato, uma liberdade pra proximidade. medir, né? Eu achava que, como o Diego foi do Shalom, eu falei, deve ser trazer alguém do Shalom. E era vocês. Eu lembro que até na homilia eu falei, você vai, irmão, se vira a música é sua. Na hora. Canta aí. Microfone aqui. Desculpa. Não, só porque Mas- depois você reclama que eu bato o microfone. Mas foi de Deus. Eu rezando com um intervalo de 30 minutos daqui até a paróquia, era um domingo, o trânsito não estava, e era pela manhã, não estava tão difícil, e fui escutando, eu repetia, fui escutando e desenvolvia ali. Então faz outras músicas para eu preparar essa. Mas, e Cântico dos Cânticos, como é que... Então, ela é engraçado porque uma leiga da fraternidade chamada Vitória, a Vicky, né?
A gente costuma conversar muito sobre música, mandar sugestão de música um pro outro, etc. Ela sabe que eu gosto muito de músicas que tem esse caráter esponsal, né? A Fraternidade e o Caminho costuma fazer muita música assim. E eu sempre fui muito apaixonado por música nesse sentido, né? E uma vez ela me perguntou, irmão, você já tem alguma música esponsal? Eu falei, não tenho nenhuma, né? Nunca veio nenhuma inspiração nem nada do tipo. Enfim, passou um tempo. E aí, eu um tempo meditando o livro de Cântico dos Cânticos, Deus me inspirava essa emoção no meu coração e eu li o livro inteiro de novo numa tacada só, né? Numa sentada assim, eu comecei a ler, rezar e refletir e fazendo aquela coisa toda. E imediatamente me veio essa inspiração de fazer uma música em que tivesse expressado isso, né? Primeiro, o desejo que nós temos de Deus, como a Sulamita buscava o amado em Cântico dos Cânticos. A nossa alma tem esse desejo de Deus e um desejo esponsal de união a Deus, né? E um desejo que muita gente procura e parece que não encontra. Muitas pessoas por aí afora que não conhecem nosso Senhor, não conhecem o amor dele, buscam saciar essa sede de amor, essa sede de infinito. Eles nem sabem o que é esse infinito e não conseguem saciar porque não identificam o que é, né? E a Sulamita fala, durante as noites procurei o meu amado, procurei sem encontrá-lo. Alguém pode dizer onde está meu amado, e a gente, quando está na busca de Deus, sente isso, né? Alguém pode falar onde eu encontro Deus, onde eu preencho esse buraco que há no meu coração que só Deus pode preencher, né? E nessa reflexão, quando nós finalmente encontramos o Senhor em nossa caminhada, a gente pode dizer, como diz o segundo refrão da música, né? Finalmente encontrei e nunca vou abandonar o mais belo dos amores, o próprio ato de amar. Não é que nós encontramos alguém que nos amou, nós encontramos o amor por excelência. A Sulamita ansiava por alguém que pudesse amar ela, né? Que pudesse amá-la, mas nós não, nós encontramos o próprio ato de amar, o amor. São João exclamava, Deus é amor. E a música nasceu dessa reflexão, desse relacionamento esponsal que a nossa alma tem com Deus, né? Deus não sente amor, né? Deus é amor. Exato. Você já escreveu alguma coisa, Guilherme? Não. De composição? Imagina, não tenho nem receita de bolo você escrever. Não sei fazer nada, irmão. E você, dons artísticos, vamos lá, além do programa, quais são os teus projetos? Meus projetos? Meu único projeto é monografia que nem comecei ainda. Você tá não, mas você tá na teologia. Não, ele tá na teologia. Não, me assustei agora. Tem mais 2 anos. Mas me traga esse mês de outubro. Eu não tô brincando. Assim, tenho desejo de fazer missão, ou tenho desejo de escrever um livro. Você tem alguma coisa? Porque você tem um desejo de abrir missão, fazer missão. Eu tenho um desejo de ir para outro estado, de ir para outro país, mas não um país onde todo mundo quer ir. É fácil, não. Eu quero ir para os Estados Unidos. Qualquer ponto que Tá bom, né? Quem quiser ir, também tem lá. Quem precisa ser evangelizado, mas eu prefiro ir para o Brasil, para um lugar tipo Amazonas, para um lugar que tem uma paróquia com 50 comunidades, por exemplo, onde é um padre, tem missão a cada 3, 4 meses, é para o lugar que eu quero ir. Pelo menos esse é o meu desejo, né? E é uma coisa que a gente pode testemunhar, acho que eu e todos os irmãos, né, de olhar no irmão Barnabé, de fato, esse coração evangelizador, assim, desejo pastoral. O irmão Barnabé pode ver, ele faz questão de ir mais cedo pro grupo para conversar com os jovens, para fazer apostolado, fazer esse acompanhamento. O coração dele arde mesmo pela missão, pela evangelização. Isso nós podemos testemunhar mesmo. Obrigado, irmão. Depois a gente acerta o... Depois do cachê. Não é marketing não, gente, é verdade. É porque a vida comunitária faz a gente conhecer, né? Na mesma proporção que a gente conhece os defeitos, eu conheço os defeitos do irmão Barnabé, são muitos, tá? Vou falar olhando pra câmera. Quer que eu fale os seus? Não precisa falar. Não, é isso, né? Ele conhece meus defeitos, eu conheço as qualidades dele e ele conhece as minhas também. Também, né? 10 anos, né? 10 anos, irmão. O irmão Barnabé já morou na minha casa, gente. Já morei com esse, acredita? Já morei com ele. Quando a mãe dele dos abandonou pais ele, dele. aí ele... Mentira! Foi sim. Mentira! É isso. Que triste. Abandonado pelo pai, largado pela mãe. Não, a mãe dele tinha se mudado. Facilidade foi a última opção. A mãe dele tinha se mudado e ele não tinha mais escola pra ele se revoltar. Ele se revoltou mudando de casa. Mudei de casa. Não, mentira. Porque a gente já era próximo ele já tava caminhando na porque quando eu fraternidade. conheci ele, eu tinha um desejo de estar com ele sempre, né? Sim. E nós já estávamos conversando de morar juntos, de alugar uma casa, Sobre vida começar a vida comunitária. Aí eu já estou útil agradável, já queria desejo de ficar com eles mais próximo deles, que moravam em Diadema, moravam lá no consórcio. Então eu queria estar mais perto deles, eu acabei mudando pra casa. Não é que eu mudei para casa dele, né? Passou uma temporada. Eu ficava na casa dele uma semana e 2 dias para minha casa. É. Era mais ou menos o que eu Ele trabalhava. mudou pra casa dele. Mudou sim. Ele mudou pra casa dele. Tá com vergonha de falar, mas mudou. É isso, né? Olha, assunto, graças a Deus, não falta, mas nós já temos o quê? 1h17, né? 1h17 aqui.
Irmãos, acho uma grande graça que vocês têm, porque quando a gente fala das comunidades, até as novas comunidades, quando a gente vê alguns registros, são aqueles VHS com a imagem verde, fotos antigas do fundador, todo preto e branco. Então, tomara a Deus que daqui uns 15, 20 anos possamos rever imagens dessas e você lá na faixa de Gaza com a missão que você abriu, né? Sacerdote. Fugindo de alguns mísseis e lá. Nossa, vai ser lindo, cara. Imagina. Irmãos, Eu senti o vento soprando aqui, a profecia. ou será os novos mártires da Irmão China? Barnabé tem um ardor pelo martírio que vocês nem imaginam. Esses dias o padre Nossa. conversava com ele sobre isso, né, irmão? Foi, eu falei assim, padre, eu fugi, ó. Ele falava com o padre do medo que tem, né? E acho que todos nós temos do martírio e tudo mais. E o padre, como assim Que você ia absurdo! fugir? Você não Isso daria é um vida por absurdo. Jesus? Eu falei assim, não, Eu tenho medo. hoje não. Mas onde Deus vai nos querer daqui uns 15, 20 anos, né? Você nem imagina. Se pensar onde a nossa história começou, né, irmão? Guilherme, nossa história, o plural é muito forte. Minha história começou nada a ver com a sua. Os laços de amizade se estreitando naquela marginal. É como ser A gente pode fazer um programa só sobre isso, mas tudo bem. Deixa pra próxima. Ai. Irmãos, uma alegria a presença de vocês aqui. E sem forçar, me encanta a vocação de vocês, encanta. Próprio das novas comunidades. Nunca tive a oportunidade, vocês é a primeira nova comunidade que eu conheço, de convívio, e isso é encantador, dá esperança, porque o padre diocesano, às vezes, ele lidando com a sociedade, com o cotidiano humano, é muito fácil cair em alguns momentos e falar, pô, a tentação de perder a esperança no humano, não é no extraordinário divino, não, mas no humano. E isso a vida religiosa ajuda a não ter, porque encontrando o irmão você, né, consegue encontrar muitas vezes o Cristo. Então, a vocação de vocês é empolgante. Acho que é essa palavra bem genérica, mas ela expressa bem, é empolgante. Faz parte do carisma de vocês, o sacerdócio, né, no sentido de santificar o sacerdócio, auxiliar o sacerdócio. E as canções de vocês já fazem isso. O convívio que vocês já fazem isso, né? E que graça que vocês têm. Vocês são os primeiros. Provavelmente os primeiros sacerdotes da fraternidade. Vai ter um peso muito grande, mas também tem uma graça muito grande. Não tem como fugir disso. E que sejam fiéis. É aquilo que eu falei na missa, é o clichê, mas não é o... Pode parecer o clichê do desejo, mas é a realidade. Sejam fiéis. Porque o inimigo, ele tenta sempre nos tirar a esperança, né? Então, esse é um dos grandes tesouros que nós temos, e eu peço muito a vocês que vocês não percam. Uma palavra, Guilherme. Eles não sabem, o mundo não sabe, mas o carisma para a comunicação da Fraternidade São João Paulo II começou lá no seminário diocesano, com edição de vídeos e covers e essas coisas. Mas nós dois somos testemunhas e um dia a gente vai mostrar isso para o mundo, se Deus quiser. Não sei se o mundo está preparado. Não, mas um dia nós mostraremos. Mas mostraremos. Você foi o primeiro editor de vídeo da Fraternidade São João Paulo II. Verdade. Obrigado por terem vindo, viu? Valeu. Espero que tenha sido divertido, pelo menos. Claro que Demais. foi, nossa, demais. A tentativa é essa, sem nenhum compromisso de nada muito sisudo, espontâneo mesmo. Mas não vamos fugir do óbvio. Vamos finalizar com uma canção. Eu tentei fugir, né? Eu tentei fugir. Ele toca. Atrás, e o Barnabé atrás. Canta. Dá pra eu trocar de Atrás, cadeira? Que eu acho que essa aqui não isso. vai dar pra... Tem problema sair daqui ou não? Tem. Tá aqui voltado pro prêmio do Guilherme. E você sabe que quando eu canto, eu coloco até pra pegar o retorno natural, né? Pegar o tom. Pegar o tom. Peguei. Eu sei. Não, mas o Barnabé faz a mesma coisa também, cara. Você precisa ver. Fala a tua última palavra aí pro Mas podcast. Não, que amém. Não, mas canta, sério. Foi legal. Apocalipse. Muito bom. Nossa, você viu que ele não gostou, né? Tipo, perdi meu tempo aqui. Tentar de uma forma que capte o... Existe alguma coisa inédita que possa ser apresentado? Existe. Nossa, Nossa, é a música que mais Eu vou lascar, abrir como é que é o voz.
Vai, vou abrir voz. Aquele assim, totalmente de Deus, espiritual. Qual é a música de trabalho que vai sair? Primeiro single. Vai deixar até elétrica. Vai conectar. Com vai certeza. ficar- Aí sim, o profeta. O Isaías. O Isaías aqui perde identidade, o coitado. O pessoal Barnaba. chama de profeta. Canta mesmo, tô falando Eu sério. vou cantar. Vai cantar que você fez lá? Não. Não, não vou passar não. Maldade, desativa o microfone. Desativa o Vou microfone. abrir Ele vai cantar, só voz. desativar o microfone, só desligar. Aí. Qual você vai cantar, irmão? É mais novo, né? Tu és amor. Tu és amor. Só antes de cantar também, uma última palavra, né? O padre comentou da nossa vocação, do sacerdócio, enfim. E eu queria também dizer do padre Rafael, para quem não sabe, o padre Rafael é nosso professor da faculdade, né? Deu aula pra gente desde a filosofia, introdução à filosofia antiga e medieval, na teologia, deu teologia também. Deu também aula na teologia, introdução à teologia e agora homilética também. Inclusive, eu fui muito mal na prova dele. Tem mais alguma matéria que o senhor vai dar pra gente? Não, encerra agora. Você foi mal? Porque pra ele tirar aquela nota é um... Eu não lembro qual... 6,5 tirei. Esse negócio de nome civil, eu não associo a pessoa. então. Eu acredito. Foi, vou. Deixa eu ver o que é sério. Eu vou tocar, até dar uma olhada de fone aqui. Tirou, filho. Pra ele é a morte. Nossa. Pra mim, 6,5 é 10. Tá ótimo. Eu vou 6 é ser 10. mas 6 a 10. 6,5 é 10. Mas eu queria dizer também do padre, assim, sem demagogia, sem nada do tipo, mas dizer do padre que também ele é um testemunho pra gente, né? Desde o começo, de quando nós o conhecemos na filosofia, o apoio que ele deu pra gente, né? Enfim, o testemunho que ele nos dá enquanto sacerdócio, enquanto desejo de amor a Deus. O senhor comentava que às vezes se sente sem esperança e nós... E sinceramente, aqui é uma partilha do meu coração, não sei nem se eu posso falar isso num podcast assim, dessa forma, mas às vezes se eu soubesse qual é a realidade da igreja hoje, o que nós enfrentamos enquanto desafio, tanto no sacerdócio quanto em várias outras realidades, talvez sei lá, quase 10 anos atrás eu não teria dado meu sim a Deus, né? Mas hoje, olhando para a igreja e vendo testemunhos como o do Senhor, a gente pode revigorar a nossa força e querer caminhar e querer buscar a santidade, sabendo que a gente não está só, né? A gente tem outras pessoas que nos precederam nesse caminho de busca por Deus e de busca pela santidade. Amém. E essa música, Tu És Amor, fala um pouco sobre isso, de que nós podemos dizer muitas coisas sobre Deus, mas... E Ele mesmo se revelou de diversas formas, mas talvez a melhor expressão que nós podemos falar sobre Deus é o que São João falou, de que Ele é amor. Eu sou aquele que os teus olhos já não veem, sou a promessa esperada de Sião, sou a raiz e descendente de Davi, sou Cristo. Eu tracei planos quando sonhei com você, eu te conheço desde o ventre de tua mãe e te escolhi para ser profeta entre as nações. És meu, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Se tu és Deus, eu sou a obra de tuas mãos, eu sou imagem e semelhança do Senhor, vaso de barro, mas que busca a perfeição em ti.
o pão que se entrega sobre o altar, que sem dinheiro me forneces refeição. Tu és aquele que me dá embriaguez sem vinho. Tu és amor, tu és amor, tu és amor, tu és amor. Não mais escravo, não mais escravo do pecado, não sou mais servo, mas amigo teu, não mais escravo do pecado, não sou mais servo, mas amigo teu. Tu és amor, tu és amor, tu és amor, tu és amor. Só vou dar a bênção final, porque não tenho o que dizer. Muito obrigado, encantado. E olha, tu és amor. É o que Deus é, amor. Obrigado por vocês que nos acompanharam. Curte, compartilha. Eu tenho certeza que essa partilha aqui vai atingir muitos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intenção da bem-aventurada Virgem Maria, de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu.